Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos de todo o Brasil. Meu irmão Macir, aquele abraço. E meu xará, e muitos outros que muito têm me ajudado. Você que é inscrito, que escreveu no meu canal. Você está me ajudando, você que divulga, ajuda a divulgar esta mensagem, compartilha e divulga esta mensagem. Eu agradeço de todo o coração. Seja bem-vindo ao canal desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para nós nesse momento, e o tema da mensagem é esse. Qual foi o primeiro sacerdote? Eu, durante 44 anos, vivi dentro do sistema. Eu sempre aprendi, tanto dentro da teologia, como dentro da própria denominação, que o primeiro sacerdote foi Arão. Mas não é. Arão não foi o primeiro sacerdote que apareceu no mundo, porque eu achava que o único país, que era Israel, que apareceu essa palavra sacerdote. Mas nós sabemos que antes de Israel já havia profeta, havia sacerdote, havia rei, rainha, havia general, capitão, havia já muitos juízes, naquele tempo havia pastores, havia muito criame de ovelha naquele tempo. Então Israel não foi a única nação, o único país que adotou essas coisas aqui dentro. Porque se você olhar como eu tinha e aprendi que tudo que está no livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Mas hoje eu sei que não foi Moisés quem escreveu Gênesis. Porque a história de Gênesis, desde Adão até Moisés, são 2.600 anos. E se diz, os estudos que eu fiz, que as histórias eram contadas de boca em boca. Mas isso não tem como você concordar, acreditar. Porque você sabe que a geração, comparação, o pai, o filho, o neto, o bisneto e o tataraneto. Conta, meu avô, meu bisavô. Daqui a pouco já não tem mais história. Você não consegue gravar. Como é que você pode conseguir gravar coisas que aconteceu há 2000? Não tem como você gravar isso. E diz que as histórias eram contadas de boca em boca, que foi Moisés que escreveu. Mas o conhecimento que hoje eu tenho foi escrito, este livro, pelo Egito. O Egito quem escreveu Gênesis. Foi por isso que eles colocaram aquela passagem da serpente, porque os símbolos muito importantes no Egito é a serpente. E você pode ver que Moisés tinha um grande conhecimento, que aquele povo que vivia dentro do Egito, na verdade, eles eram hebreus somente de nome, mas eles não eram hebreus. Eles eram mais egípcios do que hebreu. Por quê? Porque eles viveram 430 anos dentro de uma nação. Então não tem mais como você falar assim, eu sou dessa nação. Você é descendente, como nós. Eu sou brasileiro. Eu tenho descendência de português, ou de africano, eu sei lá, mas eu não sou totalmente brasileiro, porque os verdadeiros brasileiros que eu sei eram os índios, que quando descobriram o Brasil já encontraram os índios aqui dentro. Então vamos lá, para que não haja
você não fica confuso. O primeiro sacerdote que apareceu não foi Arão. E eu sempre preguei, afirmava isso, que o primeiro sacerdote foi ungido por Moisés, que foi Arão, que não existia um outro sacerdote, não existia tudo. Foi até a Bíblia, os escritos foram por Moisés, que até na época não havia escrito, que todas as histórias eram contadas de boca em boca, que havia desenho, que eles desenhavam na pedra, as antigas pirâmides que nós vemos até hoje, muitos símbolos, desenhos ali. Mas não é verdade, porque o primeiro escrito começou na Etiópia. Na Etiópia, o primeiro sacerdote, de onde veio? O primeiro sacerdote começou na Etiópia. Nós olhamos para a passagem de Moisés. Moisés, lá no capítulo 2 de Êxodo, nós encontramos aquela passagem aonde Moisés, eu nem vou contar toda a história para não demorar, mas Moisés, depois de formado, que ele cresceu no palácio como um dos que ia ocupar o trono de Faraó, filho da filha de Faraó. E ele saiu para visitar os seus irmãos hebreus e viu um egípcio espancando, batendo num hebreu. Ele olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. Ele então matou aquele egípcio. Fez um buraco na areia e enterrou aquele egípcio. No outro dia, ele andando, viu um hebreu espancando um outro hebreu. Ele chegou e quis impedir. Ele disse: você está querendo ser juiz de nós? Está querendo fazer comigo como você fez com o egípcio que você matou e enterrou na areia? Aí Moisés ficou apavorado. Como se diz, se ele sabe, então há mais pessoas que viram e sabem. Então Moisés procurou fugir. Ele fugiu para onde? Para a Etiópia. E lá ele encontrou, ele esteve numa casa, a casa de Jetro. E Jetro era sacerdote. Então você vê que essa palavra sacerdote não foi de Israel. Israel copiou muito. Israel copiou rei. Da onde veio rei? Qual foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel foi Saul. Por quê? Porque as demais nações tinham rei. Foi copiado. Então, se você olhar nas histórias, se você aprofundar nas profundezas da antiguidade, você vê muitos escritos que aconteceu porque a Etiópia é um país muito antigo e já existia naquele tempo, antes de Moisés, já existiam escritos. O Egito está próximo, vizinho da Etiópia. Então, essas coisas que estão aqui dentro da Bíblia, muitas dessas coisas não foi escrito por Moisés. Foi apenas copiado. Pegaram dos livros da Etiópia, dos livros dos egípcios, e escreveram Gênesis. Porque se você olha para a arca, e eu não acredito, desde que eu estava no sistema, eu já não acreditava que o dilúvio foi universal. Eu já vi muitos pregadores dizer, não, o dilúvio foi universal. Não, não tem cabimento do dilúvio ser universal. Porque naquele tempo, como se diz, você, pelos os estudos dentro desse livro, 1557 anos veio o dilúvio. Havia naquela região ali do Iraque, do Irã, aquela região ali, poucos habitantes. Então, por que Deus ia cobrir todo o universo de água? Para qual motivo? Porque Deus queria destruir a raça humana. Ele veio a Noé
e disse, no capítulo 6, ali de Gênesis: eis que me arrependo de ter feito a raça humana, o homem, sobre a face da terra. Eu vou destruir tudo. Deus quis destruir. E aonde estava esse povo? Deus queria destruir a raça humana. Deus não estava revoltado com animais. Então Deus não tinha que atingir a África, outras regiões da Ásia. Deus não tinha que a Europa, a América. Deus não. Deus tinha que destruir aonde estava aquele povo, onde vivia aquele povo. Então não há cabimento. Mesmo que você olhe para esse livro, você começa a imaginar. Como pode o monte mais alto da face da Terra é o Monte Everest. Ele tem 8.845 metros de altura. Agora, este livro diz que a água cobriu o monte mais alto que existia na face da Terra. 7 metros acima do monte mais alto que existia. Quer dizer, 8.845 metros é o monte mais alto do mundo. E a água cobriu. Agora eu pergunto, se a água cobriu o monte mais alto, você sabe que o mar está abaixo do nível da terra. Todas as águas correm para o mar. O córrego despeja no ribeirão, o ribeirão despeja no rio, o rio despeja nos rios menores, despeja nos rios maiores, aqueles rios despejam no mar, e assim por diante. E o mar recebe toda essa água. Agora, por que recebe? Porque o mar está abaixo do nível da terra. Agora, se a água subiu mais quase 9.000 metros de altura, para onde escorre essa água? A água, se fosse universal, ia tomar conta do mundo. Não existia mais vegetação, habitação de nada. Ia existir só água e céu. Nada mais do que isso. Para onde ia essa água? Então não tem cabimento, essa conta não fecha. Você olha para este livro, você começa a imaginar, é verdade. Porque se essa água estava quase 9.000 metros de altura, para onde essa água ia correr? O sol ia conseguir secar essa água, abaixar, fazer voltar à terra? Para onde ia essa água? Porque se fosse uma coisinha de 5, 6 metros, 10 metros de água, mas é quase 9.000 metros de água que estava sobre toda a superfície da terra. Então, por isso que eu não acredito, já não acreditava no sistema. E hoje, pelo conhecimento que eu tenho, que eu estou sempre vendo, ouvindo, lendo os comentários, eu sei que o dilúvio não foi universal. O dilúvio foi somente naquela área. Porque vocês vê que assim que o pai que Noé soltou os animais da arca, com 157 dias ele ficou dentro da arca, soltou os animais, logo ele plantou uma vinha e bebeu e se embriagou. E depois o filho dele, chamado Cã, veio pela frente e o seu pai tirou a roupa, estava nu, ele amaldiçoou o seu filho, depois que ele voltou ao seu normal. Javé e Sem, eles vieram com o rosto virado e cobriram o seu pai com a toalha, mas Cã veio de frente. E depois seu pai voltou ao normal, ficou sabendo do que aconteceu. Então ele amaldiçoou. E ele foi para a região da África e povoou a região da África. Se o dilúvio tinha atingido a África não existia. Porque hoje, se você olhar na Índia, você vê cidade na Índia de mais de 5.000 anos. E o dilúvio hoje, se você olhar o dilúvio hoje ele chega a mais ou menos de Moisés, desde o dilúvio até Moisés, 1.100 anos. De Moisés até agora, vão 3.000 e pouco, dá mais ou menos uma média de 4.500 anos, mais ou menos 4.000 e poucos anos, dá mais ou menos, 4.500, por aí mais ou menos. E hoje existe monumento na Índia, na Etiópia, de 5, 6, 7 mil anos, existe lá. E se o dilúvio tivesse atingido esse lugar,
como Cã ia para a região, ia povoar a região da África. Não tinha. Como os outros filhos dois veio para a região, me parece que Javé veio para a região da Europa e povoou aquela região. E Sem veio para a região ali, aonde está Jerusalém, Arábia, toda aquela região ali, povoou aquela região ali. Então, se tivesse sido dilúvio universal, não tinha como. Mas voltando para o termo da mensagem, que Arão foi consagrado por Moisés. Então ele não foi o primeiro, porque já existia um país pagão que era a Etiópia. E Arã foi copiado. Havia deuses ali, mas Deus não queria que o seu povo misturava, mas eles copiavam tudo. Rei, da onde veio o rei? Das nações pagãs. Da onde veio profeta? Das nações pagãs. Da onde veio rainha? Príncipe das nações. Da onde veio generais, capitão, né? Da onde veio que Josué foi o primeiro general levantado por Moisés? Da onde veio? Das terras ali pagãs. Então você pode ver que a Bíblia, eu tinha para mim que o primeiro livro escrito na face da terra foi a Bíblia, mas não foi. O primeiro livro escrito, eu estava vendo um documentário, foi na Etiópia. A Etiópia foi o primeiro livro escrito, os primeiros escritos aconteceram na Etiópia. A Etiópia faz divisa com o Egito. E aí, então, o Egito tomou todo esse conhecimento, como Moisés estudou, conheceu a letra, Moisés começou a escrever, porque Deus escreveu aquelas duas pedras, duas tábuas de pedra, Deus escreveu. Agora eu pergunto, era em hebraico que Deus escreveu? Egípcio? Etiópio? Que letra que era aquela? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus escreveu os mandamentos, os 10 mandamentos a Moisés, dentro daquelas tábuas de pedra. E Moisés conseguiu ler, porque Moisés tinha conhecimento. Eu acredito que ele escreveu na letra que Moisés conhecia. Então eu acredito assim, como antes eu não acreditava. Eu achava que a Bíblia foi escrita por Moisés, Moisés fez, depois veio Jeremias, veio Isaías, cada profeta escrevia, mas não foi. Havia os escritores que escreviam. Havia aqueles homens que escrevia o que acontecia com os profetas, com os reis, com os juízes, as guerras, eles narravam tudo. Então, Arão foi o primeiro sacerdote para a nação de Israel. Está bem claro. Mas não foi o primeiro sacerdote na face da terra. Porque já havia na Etiópia sacerdote que era quem? O sogro de Moisés, Jeto. Jeto era sacerdote. Então havia lá templo, adoração, todas essas coisas já existiam nas nações pagãs, mas Deus não queria que o povo dele se misturasse. Mas eles pegaram muitos costumes das nações pagãs e trouxeram para o meio do judaísmo. Até mesmo a adoração de outros deuses, altar que eles faziam aqueles altares e eles adoravam outros deuses. Chegou a ponto de queimar seus próprios filhos para o deus Moloque, deus Baal, deus de Eclon, vários deuses que existiam. Mas o Deus verdadeiro, que era o Deus que apareceu a Moisés, esse era o único. Então, o que eu quero dizer, o que eu aprendo e o que eu estou transmitindo para você, é o que antes eu não sabia. E hoje eu sei que o primeiro escrito foi na Etiópia. E Gênesis foi escrito pelo Egito.
Por isso que tem aquela passagem da cobra que enganou, porque Adão tinha a mesma mentalidade, aquela mentalidade mal, porque o Egito, o símbolo da cobra, é muito temido no Egito. Então, com Adão, tinha uma mente como a mente de uma serpente, então enganou Eva, aquela coisa assim. E hoje as pessoas ficam falando que foi o diabo que entrou na cobra, não sei se diabo, quem é esse diabo? Não sei de onde eles tiraram esse diabo, que a palavra diabo procede da carne do homem. Diabo é a carne, nada mais do que isso. É um dizer que existe em Israel. Mas, meu irmão, eu acredito que você mais ou menos entendeu a minha colocação. Que a Bíblia não foi o primeiro livro a ser escrito na face da terra, mas sim, já existia escrito quando este livro foi escrito. Então isso está bem claro, não há dúvida sobre isso. Meu irmão, fique com esta palavra, que a graça resplandece sobre a sua vida. Se você não é inscrito, escreva, curte e compartilhe. Eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Bye, bye.